Bom, muito bem. Já estamos gravando e iniciando a nossa segunda aula de desenvolvimento web básico. Hoje nós vamos falar da estrutura de páginas HTML e pastas. Então, a gente já teve, na aula anterior aí, né, quando a gente avança um pouquinho aqui, o que a gente já teve? A gente já teve uma discussão falando sobre o que é um site e como ele funciona. Então, isso já foi tema da nossa primeira discussão. Então, quem entrar lá e assistir a videoaula, mesmo quem não tenha assistido a aula presencial aqui online, né? Se entrar lá, vai ver que a gente fez toda uma discussão de como o site funciona, como um site, o que é um site, como ele funciona, desse ponto de um conjunto de páginas, de protocolos e tudo mais. Então, a gente fez uma pequena discussão a respeito disso. E daí, na primeira aula, a gente também dedicou um tempo para fazer o quê? A gente dedicou um tempo para identificar toda a estrutura básica de um documento HTML e também da página HTML. Né? Então, assim, a gente diferenciou um pouco o que é as tags de documentos e o que é as tags de página, né, onde o usuário visualiza, tá ok? Então, foi a discussão que a gente teve na última aula. E a gente chegou num ponto que a gente começou a ter que agora começar a pensar, assim, quando eu começo a montar a página, eu tenho que ter agora uma forma de montar essa página. Então, o primeiro exercício que vocês fizeram, a gente trabalhou muito mais com textos, né? Então, por exemplo, a gente utilizou a tag P. Então, se você pegasse assim só a tag P, que a gente aprendeu a utilizar, que é a tag de parágrafo, a tag de título, a gente poderia dizer assim, por exemplo, aqui eu tenho o prato do dia, ele poderia ser feito por uma tag de cabeçalho, um heading, né? Um H1 ou H2, por exemplo. A mesma coisa pode ser feito com o nome do prato, aqui, ó, esse vitela. Então, eu poderia usar uma tag de marcação de texto para fazer isso. Poderia usar uma tag de marcação para fazer o preço, ó, um H1, H2, né? E assim por diante. Aqui, mais uma vez, ó, posso usar H1, H2. Aqui eu posso utilizar um estilo de parágrafo, uma marcação de parágrafo. Ó. Então, quando a gente vai para a página HTML, a gente pode fazer uso de tags de marcação e deve fazer uso dessas principalmente relacionadas a texto. Né? Agora, outros textos aqui, ó, por exemplo, esse endereço, isso aqui poderia ser um parágrafo também. Eu também poderia usar outras tags semânticas aqui, mas eu posso usar um texto de parágrafo para fazer essa parte. Então, vejam vocês que grande parte de um conteúdo de uma página HTML, ela é constituída por texto, e se é texto, a gente pode fazer uso das tags básicas do HTML, que é o H1, H2, né? Assim por diante, podemos fazer uso do parágrafo, né? Então, esses tipos de tag aqui são as tags mais usuais, principalmente quando manipulando o texto. Obviamente, a gente também viu na aula anterior que quando o texto começa a ganhar corpo, começa a ganhar volume, você tem algumas tags semânticas, article e outras, que vão te permitindo formatar isso de uma forma diferenciada. Quando montando uma página, pessoal, principalmente uma página que tem muito mais coisas visuais, essas tags também são utilizadas, mas elas são usadas com menor ênfase, porque a gente precisa de outras tags para serem trabalhadas. Então, por exemplo, a gente viu na aula passada que também se a gente quisesse aqui, a gente quer posicionar uma imagem. Vocês lembram qual é a tag que a gente usou para colocar uma imagem naquela página que a gente construiu lá? A gente chegou a usar uma imagem, né? A gente chegou a usar lá o IMG. Então, a gente precisou da tag IMG para vincular a imagem. Então, eu poderia colocar tanto esse prato quanto essa logo aqui, que é a logo MyFood, utilizando a tag IMG. Só que estas tags, elas são muito pontuais para aquilo.
Agora, nós chegamos a um ponto que nós começamos a ter que nos preocupar com a página do ponto de vista de estrutura da página. Então, a gente vai ter aqui uma parte que é o cabeçalho da página, ó, tá vendo? A gente vai ter aqui, a gente vai ter uma parte aqui que é a parte de conteúdo, a parte principal da página. A gente vai ter um rodapé nessa página. A gente vai ter aqui, claro, o image normalmente, mas a gente também vai ter aqui do lado uma divisão que vai colocar esse conjunto de elementos aqui. E aqui em cima, naturalmente, a gente vai ter uma barra de navegação, um item que vai me ajudar a fazer a navegação na página, tá certo? Então, tudo isso é feito de que forma? Isso é feito com base nas estruturas adicionais que o HTML oferece para a gente. Então, para fazer isso, no passado, por exemplo, a gente não tinha muita alternativa. Então, cada item desse que eu coloquei para vocês, para fazer aqui o cabeçalho, para fazer aqui a parte de navegação, para fazer a parte de conteúdo, para fazer o rodapé, a gente só tinha, antes do HTML5, a gente só tinha uma tag, que era a tag div, né? Então, a tag div era o único elemento que a gente tinha para fazer todas essas divisões. Então, queria criar uma divisão na página, dividir o conteúdo em algum bloco, a gente criava uma div e colocava tudo dentro dele. Só que à medida que foi, então, evoluindo e foi para o HTML5, outras tags semânticas foram sendo criadas para não utilizar tanto só a div. Principalmente porque percebeu-se que esses componentes aí, claro que essa aqui nós estamos falando de uma homepage, de uma página web tradicional, mas esta página aqui, ela tem uma característica de muitas páginas da web, né? Toda página web vai ter, então, um cabeçalho, uma parte de navegação, uma parte principal do conteúdo e um rodapé. Então, isso ficou muito claro. E aí, é claro, no HTML5 foram incluídos, então, as tags estruturais, né? Então, as tags estruturais são formadas principalmente por estas tags aqui, que elas são algumas tags estruturais e, ao mesmo tempo, semânticas, né? Porque quando a gente vai fazer o cabeçalho, a gente vai utilizar o header. A gente vai fazer o menu de navegação, a gente vai usar o nav. A gente vai fazer o rodapé, a gente vai usar o footer. Então, essas tags são tags estruturais e são feitas justamente com um significado, né, para facilitar a busca nas páginas. Então, você poderia dizer, por exemplo, professor, eu preciso usar header e footer, por exemplo, no meu projeto? Digamos que se você não tiver no seu site esse tipo de componente, você poderia excluí-lo, né? Você poderia não colocar header na sua página. Mas eu tenho a impressão que a sua página sempre terá um header e um footer. Mas e se eu não quiser usar as tags semânticas e quiser utilizar uma div no lugar? Posso usar? Pode. Só que o que acontece é que os mecanismos, por exemplo, Google, mecanismo de busca, Google, Bing, qualquer outro que seja feito, eles são feitos de uma forma que eles têm um maior desempenho e uma facilidade para identificar isso e, naturalmente, de indexar o seu site. Se você não faz uso desse tipo, dessa nomenclatura, que é a nomenclatura padrão, aí o seu site pode ou perder desempenho, ou às vezes não cair num sistema de busca que esteja procurando, né, um site com determinada estrutura, por exemplo. Então, essas coisas todas podem ser situações que talvez te mostrem a razão principal para você utilizar essas tags, tá bom? Então, dito isso, pessoal, eu tenho aí que nós temos basicamente a estrutura fundamental de uma página com base neste tipo de tags para trabalhar. E aí, é claro, a gente já vai começar agora a trabalhar o nosso exemplo de hoje com base principalmente nessas tags. Aí a gente vai avançando,
tá bom? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, a tela toda agora, e a gente já vai começar uma parte mais prática aqui. Vamos lá? Deixa aparecer aí. Então aí já está aparecendo a minha área de trabalho, eu vou vir aqui em www e vou criar aqui uma nova pasta. Essa pasta eu vou chamar aqui de aula 02, que é a aula de hoje. Então, dentro dela é que eu vou criar, então, o nosso trabalho. E aí, eu vou trabalhar, a gente já viu isso na aula anterior, eu vou trabalhar com o Visual Studio Code, né, para a gente fazer a edição desse projeto. Deixa ele abrir aqui. Só um pouquinho. 12. Aí está. Visual Studio Code, abrindo. Vamos localizar a pasta. Open folder. Source www, aula 02. E aí sim, dentro dessa pasta a gente vai começar a construir então a nossa primeira página já com essas tags semânticas que eu comentei. Pergunto para vocês. Estou iniciando o meu site, vou criar a primeira página. Qual é o nome da minha primeira página mesmo, pessoal? Primeira página do site. Qual é? Index. Ok. Então, aqui dentro da minha pasta, já posso clicar aqui a New File e já criar aqui o index.html. Muito bem. Index.html, isso mesmo. Dado que eu já tenho a página index.html criada, pergunto para vocês, qual é a primeira tag que inicia uma página HTML? HTML5, principalmente, né? Qual é a tag? A doctype. Ali, doctype. Então, eu posso escrever aqui, exclamação, doctype, sair escrevendo na mão, né? Doctype HTML, essa é uma possibilidade. Quando você está usando um editor igual ao editor Visual Studio Code, você pode vir aqui e digitar barra, ele já dá o autocompletar para você. Se eu digitei um símbolo de menor, ele já apareceu um doctype ali. Se eu der um enter, aí ele já gera esse código para mim. Então, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, qual é? Aqui no Visual Studio Code, como é que eu posso fazer? Eu posso usar aqui atalhos, né, que me geram o código. Um deles, HTML5. Ó. Se eu fizer isso e der um enter, o que ele faz? Ele gera toda a estrutura da página para mim. Então, aquelas tags que a gente aprendeu na aula passada, né, que envolve o doctype, depois a gente aprendeu a criar o HTML. Aí depois a gente aprendeu que dentro do HTML vai o head. Tá? E aí dentro do HTML ainda vai o body. Então, essa é a estrutura do documento HTML. Né? Então, você vai criar um documento HTML, essa é a estrutura. Só que como ela sempre será esse padrão, então os editores visuais têm esses comandos que facilitam e geram automaticamente o código. Então, se eu colocar, inclusive, isso aqui, pessoal, exclamação, ó, veja só, coloquei exclamação e dei um enter. Ó. Ele gera para mim já todo o bloco de código aqui para o documento HTML. Então, eu vou usar essa estrutura aqui como base. E aqui está, em inglês, eu vou colocar PTBR, né, que é o nosso português. Tá bom? Muito bem, dito isso, o próximo passo aqui. O próximo passo agora é trabalhar, então, a parte da página mesmo. Só reforçando para quem chegou hoje, se você ver o vídeo lá, você vai ver que todas essas tags que aqui estão, elas não mostram nada para o usuário, né? Eu até posso colocar aqui o nome do site, MyFood, né? Mas ele só vai mostrar esse título aqui no navegador, mas ele não mostra nada. Então, se eu rodasse esse index.html, eu estou usando aqui o Live Server, né? Eu vou clicar com o botão direito aqui no Index e vou mandar abrir com o Live Server. Essa é uma extensão que está aqui na minha IDE, né? Então, quando eu olho na página, ela é uma página em branco, né? O Index.html é uma página em branco. E somente o título MyFood
que é justamente esse título que eu acabei de colocar aqui, mas a página não tem nada. E aí, naturalmente, eu vou começar em cima disso agora, é que eu vou começar, então, a montar a minha página HTML, o que é visível para o usuário. Então, tudo que é visível para o usuário aparece aqui dentro do bug, né? E para montar essa página visível para o usuário, nós vamos usar justamente as tags, que são as tags semânticas de uma página. Então, são elas. O header, aqui está, ó, header, é onde a gente vai colocar o título da nossa página, ou o cabeçalho da nossa página, né? O que mais? Pode ser. A gente vai ter aqui a página, o componente main, que vai ser o corpo principal. E vamos ter aqui também o componente footer, né, a tag footer, tá? Que é a nossa tag de rodapé, tá? Então, já temos aí a nossa primeira estrutura. No header, a gente já pode colocar aqui o nosso... começar a compor aquele cabeçalho que a gente tem lá, né? Qual que é o nosso cabeçalho? Deixa eu pegar aqui e trazer o PDF para vocês, ó, só para a gente lembrar. Olhando aqui, então é basicamente essa página que eu estou montando. Então vai ter essa marca e vai ter esses itens aqui, que são os itens de navegação da página. Então, vamos começar aqui colocando a imagem, IMG, só que quando eu vou colocar a imagem, eu tenho que lembrar o quê? Eu preciso saber aonde está essa imagem. Então, não adianta eu colocar aqui, porque eu ainda não tenho a minha imagem dentro do site, né? Então, eu vou criar aqui uma pasta, vou chamar de IMG, e dentro dela vou colocar a minha imagem para trabalhar. Vou olhar lá pelo browser. Deixa eu abrir aqui. Ó, aula 02, IMG. E ali dentro, deixa eu pegar aqui umas imagens para colocar lá. Só um pouquinho. Eu vou pegar estas duas imagens aqui, ó, e vou trazer para cá. Exibir. Então, eu tenho aqui a logomarca e o prato que eu vou precisar na produção do meu site. Voltando, agora sim, já está disponível aqui, ó, MyFood e prato. Então, no header, eu posso fazer o seguinte uso. Search, IMG, search, né, para eu pegar a imagem, e essa imagem vai vir de dentro do IMG, aqui no meu caso, MyFood. Então, eu já coloquei a imagem principal aqui do site. E logo abaixo dessa imagem, eu vou colocar, então, os itens que formam o que seria a parte de navegação da minha página. Então, eu vou colocar aqui a tag nav, que é de navegação, e dentro de nav, eu vou colocar, então, os itens que compõem esse item de navegação. Eu vou usar aqui a lista não ordenada, o UL, ó. Então eu vou usar um comando para gerar essa lista para mim, são 4 itens pelo menos. Então eu vou colocar aqui UL, LI, vezes 4. Ó. Uma lista não ordenada com 4 LIs. Dou um Enter, o Visual Studio Code gera para mim aqui, então, já a lista não ordenada, tá vendo? Então eu posso colocar aqui agora, dentro desse home, dentro desse aqui, o cardápio, dentro deste outro LI sobre, e dentro deste outro o admin. Muito bem. Então, veja que eu basicamente montei o que é o header da minha aplicação. A imagem e os itens que vão me dar depois a navegação entre páginas dentro do nav, utilizando naturalmente recursos do HTML5. Tá bom? Alguém comentou? O UL, Lucas, a abreviação do UL é o quê? Né? Eu já comentei isso na última aula, mas eu vou reforçar aqui. É uma lista unordered
List. É isso que é um UL, né? A abreviação de Unordered List, tá? Pode pegar qualquer imagem, Ezequiel. Vai lá no Google, lá pega uma imagem qualquer e coloca ali. Daí já serve para você fazer o seu exercício, tá bom? Aqui, o L é disso. E o LI é o item da lista, né? Home, cardápio, sobre e admin. Essa é uma estratégia. Essa é uma estratégia para você poder montar uma lista de itens que vão representar uma escolha que você vai fazer no menu. Dependendo de quem está fazendo o layout, quem vai montar a estrutura da página, a pessoa pode optar por fazer um pouco diferente, mas é meio que padrão fazer os itens de navegação utilizando LI, tá ok? O Felipe Silva, você pode fazer novamente o negócio do multiplicado por 4? Sim, esse foi um atalho, então, vamos lá, Felipe. Foi um atalho que eu fiz para gerar essa lista ordenada. Sempre quando você quiser no Visual Studio Code, tá? Gerar uma lista ordenada, digamos que eu quisesse aqui fazer uma lista não ordenada, né? Uma lista não ordenada que vai ter uma quantidade de LIs. Eu poderia colocar 10 aqui, ó. Eu fiz por 4, mas eu poderia colocar 10. Com esta combinação aqui, quando eu dou Enter, ó, olha o que ele faz. Ele gera para mim uma lista não ordenada com 10 LIs. Aí eu só vou preencher aquilo que eu preciso, tá? É uma forma de fazer uma geração rápida de código aí para você, tá bom? Mas dá para fazer na mão também. Aqui é só mais um atalhozinho para ajudar aí, tá bom? Então, o Lucas tinha perguntado, então uma lista ordenada é isso aqui, Lucas. A gente já vai dar uma olhadinha agora como que ficou isso aqui tudo, né? Esse header, como é que ele ficou lá no site. Olhando no site, pessoal, vamos ver aqui, ó. Olha, aqui está. A logomarca e o cabeçalho. Essa logomarca que está aí, por coincidência, ela foi a logomarca que eu diria para vocês, foi uma logomarca pequena. Eu queria ter começado com vocês com essa aqui. Ó. Eu vou inverter um pouquinho, vou colocar uma outra no lugar dela, só para vocês verem um problema para a gente poder discutir aqui, tá? Então, deixa eu colocar aqui uma outra imagem no lugar dessa daí. Vamos lá, coloquei, substituir. Ó, veja aí, o que está acontecendo com essa imagem na minha página? O que aconteceu? Vocês têm ideia ou não? Esse MyFoot? Existe um problema, que é essa a primeira pergunta. Existe um problema? Como é que eu poderia resolver essa questão dessa imagem aqui, né? Então, vejam vocês, pessoal. Sempre quando preparando imagem para rodar no site na web, a gente tem que tomar cuidado com isso aqui. Porque assim, esta imagem, se eu der aqui um inspecionar nela, veja que todo o editor aí baseado no Chrome, estilo Chrome, ele tem essa opção inspecionar. Quando você vem para cá, deixa eu colocar aqui no modo página, e eu coloco o mouse sobre, ele já me dá ali, ó, que essa imagem tem 1034 por 257 pixels, né? É o tamanho dessa imagem. Qual é o problema de ter uma imagem tão grande em um site? Quem sabe me dizer? Qual é o problema de ter uma imagem grande no site? Eu poderia fazer uma formatação aqui, eu poderia, para vocês terem uma ideia, dizer que este elemento, né, que é a imagem, deixa eu até colocar aqui, ó, 200 pixels. Vamos ver. Aí ele não vai aplicar diretamente na imagem. Não vai dar. Eu queria ver se eu conseguia dimensionar, porque teria que ser com CSS mesmo, mas aqui ele não vai fazer. Então, assim, o que é o problema dele ter esse tamanho todo? É assim, se você tiver 50 ou 100 imagens pesadas aqui no seu site, ela vai demorar muito para carregar. Então, é bom que a imagem sempre tenha o tamanho mais real ou mais próximo possível do que você vai precisar. Então, por que essa imagem está grande? Eu vou abrir um editor aqui. Vamos dar uma olhadinha o que a gente poderia fazer para mexer nessa imagem, né? Então, ela tá grande desse jeito e pesada justamente porque a gente está usando uma resolução desnecessária na imagem, tá?
E aí, é claro, quando você usa resolução desnecessária, você consome muito tempo. Deixa ele abrir aqui, só um pouquinho. Aí eu estou usando aqui no Photoshop, o editor de imagem, né, para a gente poder chegar, então, e editar aquela imagem que está ali. Tá? Ó, aqui. Quando eu abro essa imagem no editor de imagem, pessoal, eu tenho que verificar justamente isso aqui. Ó. Ele tem 1034 por 257 pixels, mas ele é grande assim justamente pela resolução dele. Veja que ele está dando aqui a 299, 999, o equivalente a 300 pixels por polegada. 300 pixels por polegada é muito pesado para uma imagem web. Isso aqui é o tamanho de uma imagem para impressão. Uma imagem para impressão ela tem que ter 300 pixels para não ficar serrilhada, mas para a web é pesado. Para a web, isso aqui teria que ficar no máximo com 72 pixels aqui, ó. E aí você pode ver que ela aqui no Photoshop ela já reduz automaticamente para 248. Quando eu dou um OK, ela diminui. Quando eu salvo, naturalmente, e vou lá no meu navegador, ó, veja que ela já ganhou um tamanho mais adequado para este site que eu estou criando. Pode ser que eu até queira que essa marca fique um pouco menor no futuro. Para isso, eu posso usar o CSS para diminuir ela só na apresentação. Mas eu sei que ela não é uma imagem pesada para o meu site. Tá bom? Então tá aí. Estou com a primeira parte do site pronta. Agora vamos voltar lá para o Visual Studio Code e vamos mexer aqui com o main. Então no main, o que eu quero incluir? No main eu quero incluir a outra parte do meu site, ó, que é esta imagem do prato e esses itens aqui, não todos, mas pelo menos a parte de texto aqui, para eu poder ter ali o que seria a minha parte principal. Então eu vou colocar aqui um outro image, vou colocar aqui no search a imagem prato, ó, a imagem prato, né? Ok. E logo depois vou colocar aqui um H2, vou colocar aqui o prato do dia, depois o H1, vou colocar vitela com cogumelos. Não vou nem colocar todo o texto, só uma parte dele aqui, para a gente ganhar tempo. Vou colocar aqui mais um H2 com reais 54,50. Logo depois, um H3 chamado ingredientes. E logo depois, um parágrafo com vitela, cogumelos, manteiga. E não vou terminar de digitar tudo que eu tenho para digitar. Então, eu coloquei aqui, no que seria o main, toda esta primeira parte. Só que olha que coisa interessante. Quando eu olho visualmente aqui, na minha página, a imagem vai ficar na esquerda. E esses itens, posteriormente, vão ficar agrupados na direita. Então, é bem legal eu já pensar em fazer o que aqui? Eu criar um grupo destes elementos aqui, ó. Aí eu posso utilizar a div. Ó. Usar uma div para fazer o quê? Para agrupar os elementos que vão ficar à direita da imagem. Ok? Então, ó, já fiz uma indentação, então eu tenho aqui um grupo de elementos, uma divisão que vai ficar à direita da imagem. Né? Ok, deixa eu ver. Não, nenhum problema. Na verdade, quando você coloca H1, H2, eu poderia colocar vários H1, inclusive, tá? Mas a ideia seria assim, cada um deles tem assim um tamanho, né, que me interessa. Então, se eu disser aqui o prato do dia e o valor, eles vão ter praticamente o mesmo tamanho, eu posso utilizar H2 repetido, ou até mesmo H1 várias vezes para eu poder montar o meu layout, tá bom? Então, a gente tem aqui toda uma estrutura praticamente definida. Para finalizar, pessoal, eu vou fazer aqui no rodapé, a gente vai colocar aqui praticamente um parágrafo. Poderia colocar aqui um H4 agora, né? Para colocar aqui o meu endereço do site, né? Que é a parte de endereço. E aí colocar aqui, ó, rua XYZ, número 123,
telefone mais 55 41 7171 7070. Então, vejam vocês que eu já montei toda a estrutura da página. Eu poderia, por questões semânticas, né? Por questões semânticas, eu poderia colocar aqui, ó, já que isso é um endereço, colocar essa tag aqui, ó, chamada address. Tá vendo, pessoal? Ó, a tag address é justamente do inglês endereço, né? Então, semanticamente, essa tag address aponta para a minha informação de contato. Logo, facilita aí também a localização, a leitura, né? Os readers da vida. Então, para indentar aqui, Lucas, eu estou usando, se eu estou enganado, à medida que eu dou um Enter aqui, ó, eu já coloco Tab, tá vendo? Eu dou Tab. Acho que na minha programação eu faço isso automaticamente. Quando eu quero, por exemplo, eu quero indentar esse grupo aqui, digamos que ele tivesse sem indentação, ó, está sem indentação. Eu quero indentar isso aqui tudo junto, eu seleciono tudo e vou dando Tab, ó. Ele vai junto. Pega isso aqui, Tab, ele vai junto, ó. Então é uma forma. Tem aí um formatador de código, Pretty, se eu não me engano, que aí você seleciona tudo, e aí você tem aqui o comando que você faz que ele formata. Mas eu quase não uso, não estou acostumado com esse atalho aqui ainda. Então, eu acabo fazendo meio na mão mesmo, tá? Ok. Finalizando isso aqui, volto lá para o navegador. Quando eu olho, aqui está, pessoal, a minha primeira página. A página com a logomarca, a parte do prato, ó, que é a imagem, as descrições do prato do dia, vindo até aqui, e aí o meu rodapé. Ora, é elementar, se você pensar bem aqui, que essa página ainda está toda desformatada, né? Está toda desformatada. O conteúdo está ali, mas ela está toda desformatada. A formatação a gente vai aprender aí nas próximas aulas como lidar com essas páginas, né? Agora, voltando aqui para o meu Visual Studio Code. Quando eu olho para a minha aplicação, se você pensar bem, o que é a minha aplicação? A minha aplicação é a página Home, que é a que eu acabei de criar, a página Cardápio, a página Sobre e a página Admin. Então, eu quero, depois de ter gerado a página Index, eu quero gerar as outras páginas aqui, ó. Tá certo? E aí eu poderia fazer o que aqui? Eu poderia fazer aqui, criar dentro da pasta de aula, criar aqui, por exemplo, uma outra pasta, e eu vou chamar aqui de HTML. Acabei de criar uma pasta dentro da página principal, da pasta principal do meu projeto. E dentro desse HTML, eu posso gerar essas outras páginas, até para ir organizando o meu código. Então, eu posso copiar aqui, vir aqui no HTML, dar um teste, né? E aí aqui renomear. Então, essa aqui poderia ser para mim, qual página é essa? É essa página cardápio. Tá? Cardápio. Então, a página cardápio ali está. Já que ela é a página cardápio, eu vou tirar tudo que está no nome dela e vou deixar apenas um título aqui. Um H1 chamado cardápio. Tá? Só para eu saber que eu estou nessa página depois. Então, eu peguei todo o conteúdo da página index e dupliquei dentro de uma pasta HTML, chamando ela de cardápio. Posso ainda, com base nessa página cardápio, dentro de HTML, colar uma segunda pasta, colei, e renomeá-la com o nome de sobre. Ok? Então, essa é uma outra possibilidade. Agora, eu posso criar aqui a minha quarta página, que é a página admin. Só que eu vou criar dentro de HTML uma outra pasta, um novo folder, aqui poderia ser aqui com ícone, um outro folder chamado admin aqui. Dentro de HTML, um outro folder chamado admin. Vou pegar a página sobre, copiar e colar aqui dentro de admin. E aí vou chamá-la com o mesmo nome de admin. Vou só editar aqui os códigos. A página admin vai ser uma página de administração, né? O administrador da aplicação. E na página sobre
o H1 vai ser da página sobre. Muito bem. Então, a minha aplicação agora tem, além da index, tem mais 3 páginas. 2 dentro de HTML, que é o cardápio e sobre, e uma dentro de admin. Bom, até aqui tudo bem. Pergunto para vocês voltando para o navegador. Eu estou no navegador na página index. Eu quero ver a página cardápio. Como é que eu faço para acessar a página cardápio? Como é que eu faço aqui para eu poder acessar, ao invés da página index, acessar a página cardápio? Quem poderia me ajudar aí? O Matheus dos Anjos me disse ali que eu digito /cardápio. Ok? Vamos tentar, Matheus? Vou tentar aqui, ó, do jeito que você falou. Cardápio. Pode ser isso? Acho que é isso que você pensou, né? Então, eu quero acessar a página cardápio aqui. Digitei cardápio e dei enter. O que aconteceu? Não deu. Poderia fazer o que o Leonardo comentou ali. Cardápio.html. Não deu. Por que não deu, pessoal? Quem conhece aí já sabe qual é o problema que está acontecendo. Ali, o Junielton achou que eu deveria colocar o href antes. Mas veja, eu não estou nem mexendo com programação aqui, tá vendo, Leandro? Por isso que eu não estou usando ainda o link ou o href de navegação. Eu estou no navegador e quero acessar a página, quero saber qual é a URL dessa página. Como é que eu chego naquelas páginas que eu criei? Cardápio, sobre e admin. O que eu preciso para chegar nelas? Eu preciso, pessoal, levar em consideração que essas páginas não estão mais na raiz do site. Não está na raiz, não, Eduardo. Ó, eu vou deixar você olhar aqui, ó, como é que ficou a estrutura. Aqui, ó. Olha aí como é que ficou. Ficou desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Index na raiz, dentro de uma pasta HTML, cardápio e sobre, e dentro de uma subpasta chamada admin, a página admin. Exatamente, Alencar, tem várias subpastas. Como é que eu faço agora para eu poder navegar aqui para aquelas páginas, então? Olha lá, ó. O Eduardo já sugeriu lá agora, pessoal. Ó. Então, ele sugere que para chegar na página cardápio, eu digite HTML/cardápio. HTML, olha lá. Maravilha. Cheguei na página cardápio, viu, Eduardo? Isso mesmo, ó, cheguei na página cardápio. Só tem um porém aí. Tem um porém. O que aconteceu de problema da página cardápio aqui? Alguém sabe me dizer? A imagem. Por que a imagem deu erro, pessoal? Não apareceu aqui nessa página. Se ela estava aparecendo, se estava aparecendo na index. Olha lá, o Edson já me disse, ó, o caminho está errado. No caminho. O que está errado no caminho? Com a imagem. Vamos voltar, vamos dar uma olhada na página cardápio, então, para ver. Página cardápio. Ó, aqui, se você olhar, essa aqui é a localização da imagem no index, ó, img myfoot. Por que o mesmo endereço no cardápio não está funcionando? Ali, ó, olha o que o Eduardo está sugerindo lá, que a gente coloque o quê? Ponto, barra. O que é esse ponto, barra, Eduardo? Fala pro pessoal aí o que é o ponto, barra. Exatamente. Então, veja, o Eduardo está me sugerindo que eu volte para trás, pessoal. Olha o que ele está me dizendo com esse ponto, barra. Eu estou na página cardápio. A página cardápio está dentro de HTML. Tá? A gente está dentro de HTML. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o exercício, tá, mãe? Então, assim, eu estou dentro de HTML. Agora, detalhe. A página cardápio não está no mesmo nível que a pasta IMG. Então, eu não poderia acessar diretamente a pasta IMG myfoot. Por quê? Porque não existe uma pasta IMG dentro de HTML. Então, por isso que o Eduardo sugeriu lá, olha, para poder chegar na imagem, eu vou ter que colocar 2 pontos, barra, que é voltar, ou seja,
eu tenho que sair da pasta HTML para depois entrar na pasta IMG. Então, esses dois pontos aqui, ó, ponto, ponto, barra, faz com que eu saia da pasta HTML, entre na pasta IMG, e daí, naturalmente, encontre a minha imagem MyFood. Então, se eu salvar o cardápio aqui, fui para o meu site, olhe lá, cardápio e MyFood funcionando, Eduardo. Deu certinho lá a sua sugestão, tá vendo? Então, eu estou na página cardápio e eu consigo visualizar a imagem. Agora, e se eu quiser visualizar a página admin? Como é que eu acesso a página admin agora? Considerando que ela fica dentro da pasta HTML admin. Lá eu tenho uma outra página chamada admin. Como é que eu acesso a página admin? Lá no navegador. Como é que eu acesso aqui? Qual é o caminho para chegar na página admin? O Alencar acha que é HTML admin. Olha lá, o Leonardo acha que é HTML admin barra admin. Exatamente, Leonardo. Porque assim, porque você precisa, isso mesmo, você precisa ter todas as pastas, as subpastas que existem depois da raiz, mais o nome da página. Então, seria aqui, HTML barra admin HTML. Exatamente o que o Leonardo passou ali. Ó. Com isso, eu vou conseguir chegar na página admin. Entrei, cheguei na página do administrador. Só que tem o problema da imagem também. Agora, aproveitando a deixa que o Eduardo deu no começo lá, como é que eu corrijo a página admin para mostrar a imagem, pessoal, aqui? Como é que eu faço para mostrar a imagem que está em admin? Ah, perfeito, Leonardo. Agora faz sentido, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair de quantas pastas? De duas pastas, né? Eu tenho que sair de duas. Eu tenho que sair da pasta admin, sair da pasta HTML para depois entrar na imagem. Então, eu tenho que fazer dois pontos, barra, sair da pasta admin. Mais dois pontos, barra, sair da pasta HTML. E aí, sim, eu posso acessar a IMG e, naturalmente, o prato, a logomarca MyFood. Salvei aqui. Quando eu volto lá no navegador, mais uma vez, olha aí, a página HTML admin funcionando. Então, legal, pessoal. Acho que é isso. Você tem que perceber essa questão aqui das ramificações, né? Então, a gente diz que tudo que está sem nenhuma pasta aqui, que é o caso do index, por exemplo, nós dizemos que ele está na pasta raiz. Então, o index HTML está na pasta raiz. Já aquela página cardápio, ela está na subpasta HTML. Então, ela tem uma pasta que é a pasta de nível 1. Então, o arquivo cardápio está dentro dessa subpasta. Quando eu olho aqui a admin está dentro da subpasta HTML de nível 1, a pasta admin de nível 2, e lá dentro é que está o arquivo admin.html. Então, toda essa preocupação com subpastas é importante você prestar atenção, porque se o site começa a crescer bastante, você vai ter que lidar muito com isso, né? Primeiro, organizar o seu código em subpastas, e depois você vai ter que se preocupar. As imagens, né? A gente não corrigiu aqui no sobre, ó, mas o sobre também precisa aqui, ó, ponto, barra, para ele poder acessar a imagem. Então, se a gente for lá na nossa página e acessar aqui a página sobre também está navegando adequadamente. Agora, voltando aqui para a minha página index. Como é que eu faço aquela navegação que eu fiz no browser, como é que eu faço ela aqui mesmo no meu navegador? Então, eu posso fazer agora utilizando a âncora, né, que é o que justamente o que me faz navegar de uma página para outra. Então, eu posso fazer aqui, dentro do LI, criar uma âncora com href
tá? E esse href, pessoal, a gente vai usar justamente a localização de cada página. Então, por exemplo, a página index está na raiz. Então, ela vai ficar barra index na raiz. Agora, então vamos colocar aqui e finalizar. Então, finalizei a âncora. Agora, eu vou fazer o quê? Vou fazer a mesma com o cardápio. Cardápio. Deixa eu pegar aqui primeiro, né? Deixa eu apagar. Cardápio, apaguei. Vou criar uma âncora com href. A âncora para chegar na página cardápio. Ela precisa do quê? De HTML barra cardápio. Porque eu estou aqui na página home. Se eu quiser, Leonardo, eu poderia, como eu estou na home, eu posso tirar esse barra aqui, tá? Funciona também. Mas depois a gente vai estudar aí a razão da gente colocar. Vamos deixar 100 por enquanto, que ela também funciona, tá? Agora, vamos lá. A mesma situação. Eu quero fazer com o sobre. Então, vamos fazer o sobre aqui. A âncora, href, igual. Aí eu quero acessar HTML. Aqui eu vou acessar a página sobre. HTML barra. Aqui. Sobre HTML. Fechei. E coloquei a página sobre. Vou fazer o mesmo com o admin agora. Âncora, href, HTML, ela não está na pasta HTML, está na pasta admin, e lá está o meu admin. Fechei admin. Então, se eu for agora na minha página home, estes links aqui, todos devem funcionar. Então, vamos olhar a página home. Voltei aqui. Página index, né? Ali estão os meus links. Ó. A home e a própria home não preciso. Cardápio, cliquei, foi para cardápio. Voltei, sobre, foi para sobre. Admin, foi para admin. Funcionou. Agora, eu quero, estando na cardápio, poder navegar para todas as outras páginas. Como é que eu vou fazer agora? Eu poderia pegar isso aqui integralmente, ó, está na página index, e replicar em cardápio, replicar na página sobre, e replicar na pasta admin, na página admin. Pergunto aos senhores, isto vai funcionar? Sim ou não? Página home, continua sendo home. Fui para cardápio. Opa, faltou coisas aqui. Por que não atualizou? Eu não salvei? Ah, eu não salvei a cardápio. Ok, vamos salvar aqui. Ali. Olha lá, o Ezequiel já disse que não. E o Ademilson, não. O caminho não é o mesmo. Explica um pouquinho para a turma aí por que o caminho não é o mesmo agora, Ademilson. Por que não é o mesmo? Por exemplo, eu estou na cardápio. Estou na cardápio, quero ir para a página home. Cliquei na home. Putz, deu erro. Aí eu volto a fazer aquela afirmação que alguém comentou comigo ali, né? O Leonardo comentou comigo, precisa da barra? Essa é uma boa pergunta, né? Essa é uma boa pergunta, mas ó, veja o que aconteceu aqui. Ó, Leonardo, olha o que aconteceu ali, ó. Quando eu cliquei nesse home aqui, ó, olha o que aconteceu aqui. Olha como é que ele tentou chamar a index para mim. Tá vendo? Ó? HTML barra index. Existe algum index dentro de HTML? Não existe. Então, ele deu erro por quê? Então, ele deu erro porque ele não entendeu que ele tinha que voltar na pasta raiz. Entendeu? Então, aquela barra que eu havia colocado aqui, ó, essa barra que eu tinha colocado antes aqui, ela não precisaria na página index aqui. Concordo com você. Aqui eu não precisaria colocar. Tá vendo? Mas qualquer página posterior, que seja aqui a cardápio, a sobre,
ou a admin, eu tenho que colocar essa barra, tá? E por que eu tenho que colocar essa barra? Vamos voltar lá agora, vamos testar. Então, eu estou na home, vou para home. Opa, não carregou, não salvou, vamos ver. Vou pegar aqui a index. Ok, estou na index. Vou para cardápio. Não, ele não assumiu. Por quê? Ah, eu não salvei. Tem que salvar, né? Se não salvar, não assume. Okay. Agora, vou voltar para home. Depois, agora, vou para cardápio. Fui para cardápio, ó. Veja que agora, quando eu clicar na cardápio, clicar na home, se você olhar lá embaixo da página, já aparece lá que ele vai para index. Ó. Se eu for para sobre, for clicar aqui, ó, ele vai para index. Se eu for na admin, clicar aqui, ó, ele vai para index. Ele volta no começo da pasta raiz. Tá? Voltando. Agora, os outros vão dar erros em tudo. Ó. Se eu tentar, por exemplo, lá na cardápio, navegar para admin, o que vai acontecer? Vai dar erro. Olha o que ele entendeu lá em cima. Ó. Viram aqui? HTML, HTML, admin, admin. Por quê? Porque ele já está dentro da HTML, mas ele duplica a página HTML. Para HTML, HTML, tá vendo? Então, isto aqui é um problema justamente por causa da gente não ter, principalmente nas páginas que estão dentro da subpasta, a barrinha antes daqui, ó. Barra, barra, né? Barra, barra, barra e barra, barra, barra. Com isso aqui, aí sim, eu tenho uma indicação real, né? Ele volta na raiz do projeto e depois tenta acessar as páginas. Se eu fizer isso aqui, ele vai atualizar aqui, né? Vamos navegar agora. Deixa eu voltar para home. Deixa eu ver se eu salvei de novo. Sempre lembrando, tem que salvar, né, gente? Salvei, salvei, voltei. Fui para cardápio, vou para admin, vou para sobre, vou para cardápio, vou para home. Ó, veja que eu navego em qualquer direção agora. Por quê? Porque agora ele localiza todas as páginas. Ok? O cuidado que tem que ter aqui, pessoal, o cuidado que tem que ter é que, assim, vocês viram que eu estou usando aqui o Live Server. Ó. Tá vendo? Então, no Live Server, essa nomenclatura de pasta funciona perfeitamente. Agora, se você for programar via file aqui, você vai ter que achar uma alternativa diferente para isso aqui, né? Então, muito provavelmente, você vai ter que mudar aqui a estratégia. Provavelmente, você vai ter que usar aqui dois pontos para sair da pasta que você está para poder ir para outra. Então, esta nomenclatura aqui é uma nomenclatura funcional, mas considerando principalmente que eu estou usando um servidor de páginas para apresentar esse conteúdo. Tá bom? Então, voltando aqui, deixa eu só compartilhar com vocês novamente uma parte da aula de hoje, só para concluir aqui, né? Vamos lá. Então, quando programando, pessoal, HTML, você tem que levar em consideração o seguinte, você, em alguns momentos, você vai precisar criar, então, as subpastas, né? Então, aqui, por exemplo, a gente criou uma subpasta IMG hoje, então a gente usou a IMG como base para colocar as nossas imagens, ó, tá? Eu criei uma pasta HTML, onde eu coloquei pastas e subpastas, né, para fazer, e depois a gente vai criar subpastas ainda para colocar CSS e JavaScript, assim que a gente avançar um pouco mais aí no aprendizado. E, claro, eu desenvolvi um sistema que me permitiu fazer uma navegação bidirecional nessas páginas, ou seja, eu consigo de uma página, da página 1, ir para a página 2 e da página 2 voltar para a página 1. E vice-versa, eu consigo ir para todas as páginas do meu projeto. Tá bom? As boas práticas da programação têm sempre a indicação de que você coloque sempre nomes significativos quando você estiver aí criando uma página. Então, vai criar uma página HTML, coloca lá alguma coisa que faça sentido para ela, home, ou cadastro, né? Uma página que dê para você entender exatamente aquilo que você está propondo, né, com aquela página, tá bom?
Outra coisa, a ideia é que você utilize sempre e preferencialmente letras minúsculas nessa parte de nome de arquivo e no nome de pastas, né? Para você poder, então, seguir as boas práticas. Evitar de usar caractere especial e, se tiver que usar, em algum momento, espaço, evite a utilização de espaço. Coloque ali o sublinhado, né, o underline, para a gente poder, então, ter, né, para ter alguém manobrando aí a minha apresentação, quem é? Está treinando aí. Né? Aqui, ó, aí você tem esse sublinhado, você utiliza no lugar do espaço, você utiliza ele, né, para poder, então, ter o nosso... para não ter problemas, né, que normalmente ocorrem aí quando você começa a colocar espaço entre páginas, tá bom? Pessoal, dito isso, está encerrado a parte teórica ou aplicada da nossa aula de hoje, né? E agora nós vamos para os exercícios, tá bom? Então eu vou colocar aqui para vocês, vou explicar já o segundo exercício, e aí são 20 e 25. Na sequência, a gente pode então fazer aí um intervalinho, e depois já retomamos com as apresentações, tá ok? Deixa eu só finalizar aqui. Só um pouquinho. Vamos lá. Fechou. Muito bem. Pessoal, voltando aqui, deixa eu só falar com vocês dos exercícios. Lucas Nery, se eu posso subir o código, eu vou subir sim, Lucas. Mas eu acho que eu vou fazer isso a partir da próxima aula, porque aí eu vou fazer o quê? Aí eu vou mostrar o GitHub para vocês lá, onde eu vou colocar e versionar, né? Aí vai ficar mais fácil para, a partir de então, eu compartilhar com vocês. Mas é importante que vocês já vejam como é que eu vou versionar, porque vocês, a partir dali do final do bimestre, vocês terão que utilizar o GitHub também. Então, eu vou aproveitar para fazer isso já explicando para vocês, tá bom? Muito bem, pessoal, exercício de hoje. Então, nós já tínhamos o exercício passado, né, que na sequência eu mostro, mas o exercício de hoje, o que é? É basicamente você criar uma estrutura de páginas igual a essa que está aqui nessa figura. Você vai criar uma página index dentro de uma pasta raiz lá, que pode ser a www. Dentro dessa www, você vai criar duas subpastas, uma HTML e uma ADM. E dentro dela, você vai, de cada uma delas, né, você vai criando as demais subpastas ali. E dentro de cada uma dessas subpastas, você coloca o arquivo HTML com o nome que ali está. Então, pensando em nível de pasta, as pastas que você tem que criar são essas aqui, ó. Ok? No total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pastas. Ok? Então, você vai ter que criar 6 pastas. Logo, se você vai criar 6 pastas, você também vai criar 6 arquivos. Tá? E estes 6 arquivos, você vai ter que fazer a navegação bidirecional, ou em todos os sentidos, que é igual eu fiz ali na aula de hoje. Ou seja, você tem que fazer a navegação de uma página para outra. Cria lá um menu, sugiro que você coloque um título H1 em cada página, né? Então, na página index, você põe um H1 e chama ela de index. Na nível 1, você põe um título lá, nível 1, H1, né? Do título nível 1, e identifica a página. E daí faz um menu de navegação navegando em todas as páginas. A resposta para a pergunta do Carlos. Pode ser entregue ou mostrado na aula que vem? Não pode, Carlos. Esse exercício vai ser encerrado na aula de hoje, tá bom? Então, agora, a partir de agora, os exercícios que foram passados são exercícios feitos exclusivamente durante a aula, tá bom? Pessoal, dito isso, vamos então para o nosso intervalo. Eu vou adiantar um pouquinho o intervalo, ele é 20h40, mas eu vou adiantar, são 20h30. Às 20h40 eu volto, e daí já começo aqueles que quiserem apresentar o exercício 1 para mim, ok? Quem já fizer, porque isso aqui é relativamente rápido, né? Quem tiver com o 1 e o 2 pronto, já pode apresentar os dois logo após o intervalo, tudo bem? Então tá bom. Vocês podem se organizando. Eu ia sugerir para vocês o seguinte, deixa eu comentar a história.
Eu transformei, pessoal, todos vocês em apresentadores, tá? Mas eu transformei durante a aula. Então, minha sugestão para vocês é quem não estiver como apresentador, que faça logout, né? Saia do Collaborate e retorne, fecha o browser e retorne, que provavelmente você vai voltar com a opção de apresentador já. Aí, aqueles que estiverem com os exercícios prontos, logo após o intervalo a gente retorna, e daí o pessoal já começa a apresentar, tá bom? Um abraço para vocês, até daqui a pouquinho a gente já retoma, daqui 10 minutinhos. Até mais.